os muros. Você vê uma frase reiterada aí? É porque ela é importante. O Espírito Santo quer nos dizer que está levando esse vaso do Senhor a ter uma percepção clara das dimensões da ruína. De novo, meus amados irmãos, nós temos tido percepção clara das dimensões da ruína. Nós temos tido percepção do quanto mundanismo, hedonismo, desatenção aos princípios do Senhor tem penetrado na casa de Deus e feito um trabalho destrutivo? Muros na Bíblia falam de duas coisas. Separação, por um lado, é claro, se não há necessidade de separar nada, então não se faz muro. Então, muro fala de separação ou de santidade, por um lado, vamos chamar de um lado negativo, entre aspas, separação, mas também muro fala de unidade. Conservar bem guardado, preservado, puro, aquilo que deve estar dentro dos muros. Separação. Em outras palavras, a igreja de Cristo, as pessoas que nasceram de novo, elas estão sendo atacadas. Eu estou sendo atacado. Qualquer cristão está sendo atacado. Essas ruínas, é a derrubada desse muro, é a desproteção, se existe essa palavra, é a falta de proteção, é a falta de Cristo, é a falta do Espírito Santo, é a apostasia. E unidade. Na tipologia bíblica, foi isso que Neemias foi restaurar na cidade de Deus, quando ele edifica muros. O povo de Deus estava exposto a feras, o povo de Deus estava exposto a inimigos, mesmo que a casa de Deus já estivesse edificada, vasos sagrados, utensílios sagrados já tinham sido trazidos da Babilônia, mais sacerdotes para servir, parte da obra estava feita, no que toca à casa de Deus. E casa na Bíblia, vá guardando essas coisas para você, essas sementezinhas. Casa na Bíblia sempre fala de glória, sempre. Casa é igual a glória. A glória de Deus está na casa de Deus, a casa de Deus é o lugar da glória de Deus. Agora, cidade... Casa de Deus é cada criatura que nasceu de novo e onde habita o Espírito Santo, é a casa de Deus. No sentido espiritual, pessoas que têm a habitação do Espírito Santo, elas estão no corpo de Cristo, elas fazem parte do corpo de Cristo espiritual, onde Cristo é o cabeça, não é mais a pessoa, é Cristo na mente da pessoa. Mas essas pessoas que são filhas de Deus, elas podem sofrer o golpe, o ataque do maligno. Essa é a esterilidade espiritual, quer dizer, a pessoa, o grupo, a assembleia, as pessoas, enfim, elas podem estar perdendo por causa do mundo, elas podem estar perdendo esse contato espiritual, porque elas estão deixando o melhor amor que é Cristo para ficar com os amores do mundo. de Deus fala de governo. Casa é glória e cidade é governo. Então, embora a casa de Deus já estivesse restaurada, a cidade não tinha muros. O que isso significa? O governo de Deus não estava estabelecido. E o que nós temos hoje? Uma igreja sem muros. Aí, ó. Uma igreja que não conhece o senhorio de Cristo. O encabeçamento real de Cristo. Assim, nós cantamos que Ele é o Senhor. Mas Pedro diz assim, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Deixa eu citar um exemplo extremo para você. Você sabe muito bem, acho que sabe, como surgiu a igreja anglicana, não é? No pós-reforma. Que exemplo legal. Presta atenção. Tão mostrada na mídia nesses dias de sepultamento da rainha Elizabeth II. Se você perguntar para qualquer membro da igreja anglicana a seguinte pergunta: quem é o cabeça da igreja? A resposta que você vai ouvir hoje é Rei Charles III. Não é? A igreja anglicana foi muito importante.
mas ela foi contaminada. E hoje, é o que ele falou, vem um homem como o cara mais importante. Não é Cristo, é só Cristo em qualquer lugar do planeta. Vida espiritual, cristã, verdadeira, é ser guiado por Cristo, não pode ser um homem. Não pode ser um pastor, preletor, não pode ser. Não, não pode ser um homem. É Cristo. O cabeça da igreja. Então, meus irmãos, qual é a realidade do cristianismo hoje? Cristo é o nosso cabeça. É aí que está. Nós temos realmente compreendido sua vontade, vivido para Ele, santificado a Ele como Senhor nos nossos... Vivido para Ele é espiritual. Ou nós estamos vivendo para o mundo, pelos desfrutes do mundo. Corações, nós temos apresentado a Ele cada passo de nossas vidas, ou cada porta que se abre, nós entramos. Portas abertas não são oportunidades. Portas abertas são testes para saber onde está o nosso coração. Nós deveríamos apresentar ao Senhor cada uma das portas que se abrem diante de nós. Ah, meus irmãos, conversávamos aqui com irmãos mais velhos. Jovens, ouçam isso. Quantos jovens promissores que demonstravam amor ao Senhor, amor à sua palavra, particularmente à sua palavra, à comunhão dos santos, desejosos de viverem para o Senhor e de servi-lo, que se perderam, porque foram distraídos com portas que se abriram. Quantos jovens cristãos, homens e mulheres, se casam e perdem o propósito para o qual o Senhor os chamou, em função do seu próprio casamento? Deus continua buscando vasos, porque sim, em um aspecto, o nosso Deus tem necessidades. Ele determinou contar conosco para que a sua gloriosa obra de edificação seja realizada. De Deus somos cooperadores, vai dizer Paulo. Então, meus irmãos, versículo 17, para concluirmos aqui com Neemias. Então lhes disse, Neemias 2,17. Olha a conclusão de Neemias depois dessa percepção das dimensões da ruína. Será que é essa a nossa conclusão? Quando olhamos o cristianismo atual? Neemias disse assim, estáis vendo a miséria em que estamos. Vendo? Será que nós estamos vendo a miséria do cristianismo que vivemos? É ele que está perguntando, e eu estou validando aqui. As pessoas acham que está tudo bonito no cristianismo. Não, por isso que eu falo cristão verdadeiro. E mesmo nos cristãos verdadeiros tem a apostasia, agora não vai sair. Apostasia, e não vai sair. Deixa para lá, daqui a pouco eu lembro. Jerusalém Apostasia. assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, que significa vergonha. Uma vergonha. Deixemos de ser opróbrio. Deixemos de ser uma vergonha como cristãos. É uma vergonha. Eu me envergonho. Eu me envergonho como cristão. Eu me envergonho. Daí, o coração contrito. Então, meus irmãos, esse é o conteúdo espiritual daquela frase de Ezequiel, na primeira frase. Estando eu no meio dos exilados. Uma percepção de Deus, trazida pelo Espírito Santo, a respeito da condição da igreja nos nossos dias. E não se engane, meu amado irmão e irmã, ela não é boa.
Sim,